Vai falando comigo depois. Ok. Geralmente eu coloco um sonzinho seu assim, antes de começar. Olá, boa noite pessoal. Vamos entrando. Biazinha já está entrando. Saudade demais. Minha cunhada, tenho certeza que já entrou. Ou vai entrar. Alguma coisa vai acontecer. Luna! Ai, Luna, que bom você aqui. Saudades demais da conta. Vocês sabem disso, né, gente? Muito bem. Vilmar, Luciana, Luci. Gente, eu preciso falar uma coisa pra vocês. Vocês estão vendo que hoje a live tá um pouco diferenciada. Primeiro, vocês estão observando que eu tô assim, em outro lugar? Gente, literalmente, ó, tanto geograficamente, tá? Quanto o estúdio. Meu local de live hoje está completamente diferente. Cadê a minha plantinha, minha jiboia aqui em cima? Cadê meus brinquedinhos aqui do lado? Não, em vez disso, o que eu tenho? Quadros, luzes, câmeras, ação e o quê? Gente, eu tenho hoje uma equipe, acreditem. Eu tenho uma equipe que está me ajudando. E do lado daí, a pessoa tá falando pra mim quem está entrando, porque eu não estou visualizando a tela hoje. Por quê? Porque eu Marco Túlio, meu sobrinho querido, viu? Gente, ele sempre me ajuda. Aí, hoje, quem está me ajudando, Marco Túlio, quem te dou um doce, se você souber quem. Aliás, eu dou um doce para quem estiver nessa live e falar quem será que hoje está me ajudando. Quem será minha produção, minha equipe de produção? Mábia, precisamos conversar, querida. Ó, beijos. Não esqueci de você, de maneira alguma. E estamos precisando conversar, tá? Essa semana que vem, se Deus quiser, tudo vai regularizar a agenda e nós vamos abrir aí um tempinho pra gente bater um papo. Tá certo? Então, boa noite para quem tá chegando. Cadê? Eu quero meus corações, eu quero os meus aviões. Manda aviãozinho, manda coração, avisa pro pessoal que a Miriam está no ar. Sim, e hoje vamos falar sobre princípio alfabético. Miriam, mas o que será princípio alfabético? Aonde que você tirou esse bicho? Você está falando só de consciência fonológica e princípio alfabético. Eu falei um pouquinho sobre isso na live passada. Quem não viu, corre lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Miriam Campos 309, que as lives estão todas lá, tá? E hoje o nosso tema é princípio alfabético e é uma continuação da live passada que eu falei sobre os sons das letras, tá certo? Bom, meu nome é Miriam Campos, eu sou psicopedagoga e estou aqui para ajudar você, que é professor, professora, pai, mãe, avó, tio, profissional da educação, a ajudar a sua criança nesta fase da alfabetização, da pré-alfabetização e até mesmo depois que ela foi alfabetizada. E que às vezes a gente vê que tem alguma coisa que precisa de ser sanada nessa alfabetização. O tema de hoje é princípio alfabético e sejam bem-vindos. Quando a gente fala de princípio alfabético, a gente está falando muito, a gente está ligando muito a compreensão leitora, viu, gente?
Por isso que eu falei dessa questão de mesmo que seja depois da alfabetização. Tudo que a gente fala a respeito da base da aprendizagem, como eu já falei nas lives anteriores, que é a alfabetização, ela está ligada a princípio alfabético e a nossa consciência fonológica, tá certo? Então vamos lá, vamos organizar aí nossa mente, nossos esquemas para a gente saber direitinho o que seria onde esse princípio alfabético vai encaixar nesse sistema de alfabetização das nossas crianças. Pessoal, antes de tudo, eu quero falar para vocês um pouquinho, lógico, eu não vou ficar falando demais aqui, senão vocês vão dormir, então vocês vão embora, né? Mas olha só, deu um probleminha na luz, produção, mas dá para me ver, isso aqui é importante. Pessoal, olha só, sobre o que acontece, o quanto o nosso cérebro, por que eu preciso falar, eu preciso dar uma introdução a respeito do nosso cérebro, gente. Eu não falo muito sobre neurociências, tudo que eu falo aqui sobre a alfabetização já falei várias vezes e vou repetir, hoje eu vou falar, olha só, baseado em evidências científicas, em metacognição, em neurociências. E quando a gente fala de neurociências, a gente está falando de cérebro, tá? Descobertas feitas sobre o nosso cérebro, descobertas feitas sobre às vezes antes nós tínhamos mitos que hoje já descobriram através dos estudos, através das pesquisas científicas, de coisas comprovadas que já não são mais a mesma coisa, que não é bem aquilo. Um exemplo disso são os neurônios, tá? Calma, vou falar sobre isso. Então vamos lá, a respeito de neurociências. Quando a gente fala de neurociências, a gente está falando de quê? Na alfabetização, tá? Eu queria falar para vocês o seguinte, olha só, gente. Vocês sabem que nós, adultos, nós temos cerca de 86 bilhões de neurônios? Muito, né? Vocês acham muito? Pois é. Isso eu estou falando de maneira generalizada. Só que nós temos isso enquanto adultos. As crianças, nós nascemos com muito mais que isso. Nós nascemos com bem mais neurônios. E ali pelos 2 anos, 2 anos e meio, esses neurônios, eles são tantos. Vocês pensam bem, gente, 86 é o que nós temos hoje. Pensa nessa quantidade dobrada. Vamos supor, tô falando assim, hipoteticamente, dobrada, tá? Aí o que acontece? Esses neurônios ali, quando a criança tem, por isso que eu estou falando do desenvolvimento por causa da alfabetização, tá entendendo a ligação? Olha só, ali pelos 2 anos, 2 anos e meio, existem os neurônios que vão morrendo. A gente chama de poda neural, tá? E essa poda, ela é necessária. Por quê? Porque os neurônios, eles precisam desenvolver. Eles ainda estão imaturos, apesar de que é a época que o ser humano mais desenvolve. Lembra que eu falei isso nas outras lives? Então, uma vez aprendido o que a gente chama da plasticidade cerebral, que o que a gente aprende a gente não esquece. Por exemplo, se você, da criança, de 0 aos 2 anos, quando eu falo isso, eu vou dar um exemplo bem claro. Quando ela aprende, ela nasce, ela aprende a sentar, ela senta. Aí ela aprende a engatinhar. Ela esquece de sentar? Não. Ela acrescenta. Depois ela começa a engatinhar, ela fica em pé. Ela esqueceu de engatinhar? Ela esqueceu de sentar?
Não. Isso a gente chama de plasticidade cerebral. O cérebro ele é moldado conforme todo o estímulo que a criança recebe e ele não se desfaz disso. Ele pode aumentar, ele pode ampliar. Agora, esquecer o que foi aprendido, não tem. Quando a gente fala de plástica, a gente pensa em estética. Mas já pensaram numa coisa? Quando a gente, mesmo a plástica estética, não é funcional, não é para arrumar alguma coisa, quando a gente fala de plástica funcional, ou seja, que ela, quando a pessoa às vezes tem um AVC, às vezes um acidente, às vezes uma queimadura, né? A queimadura, tá? Para fazer a plástica é necessária. É uma coisa que vai o quê? Vai modificar. E assim é o nosso cérebro. Ele vai modificando conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai desenvolvendo. Ah, Miriam, que legal! Então eu vou fazer o seguinte. Meu neném vai nascer, eu vou deixar ele lá. E a plasticidade cerebral, neurociências, enfim, tudo isso aí que você está falando vai acontecendo. Será? Gente, ninguém nasce sabendo. É por isso que precisa de ter a instrução explícita. O ser humano não sabe andar, começa a andar igual o animal que ele já nasce, já tem aquele instinto. Já começa a mamar, depois ele anda, depois ele sai e já vive a vidinha dele. Não. A gente precisa de ser instruídos. E essa instrução precisa de ser de fora para dentro. Quanto mais, entendam, quanto mais estímulo, quanto mais você estimula a sua criança, mais plasticidade cerebral ela vai ter. Fechou? Tá. E os neurônios? Aqueles que eu estava falando. Ah, eles estão ali, enquanto essa plasticidade está acontecendo, não estão? Aí existe uma poda. Por quê, Miriam? Porque é necessária essa poda para que no nosso cérebro, primeiro, eles deem espaços para os que sobrevivem, criem o quê? As sinapses, ou seja, façam as conexões. Se eles não têm espaço, as conexões vão ficando defasadas. Quando a gente fala em 87 bilhões, gente, para eu fazer esse gesto, com o meu braço, o meu neurônio, outra vez hipoteticamente, não é tão simples assim. O meu neurônio 1 falou para o meu neurônio 126, para o meu neurônio 420, que era para o meu... Para que isso aqui aconteça. E para a gente é tão fácil, né? Olha o quanto Deus é maravilhoso. E o nosso cérebro é espetacular. Para você fazer isso, os menores gestos. Ou seja, gente, quanto mais conexões, mais a gente aprende. É por isso que a gente chama de rede neuronal. Por isso que é uma rede. Bia, e quando eu falo de rede, eu lembro de você. E você sabe do que eu estou falando. Bom, gente, é só uma parte, que essa eu não poderia deixar de comentar. Mas, enfim, nós também temos essa rede neuronal. Essa rede, continuando nossa linha de pensamento, essa rede neuronal, quando a criança faz essa poda, ela já começa a fazer, né? Ela já está fazendo, mas o que acontece? Os neurônios já têm mais espaços para fazer mais conexões. É por isso tanta facilidade e tanta facilidade para a criança aprender. A criança na primeiríssima infância. Lembram o que eu falei? O que é a primeiríssima infância? A primeiríssima infância é do 0 aos 3. A primeira infância que a gente fala é do 0 aos 6. 0 aos 3, 0 aos 6. Os 2 primeiros anos, fazendo a recapitulação.
alfabetização. Os 2 primeiros anos são os 2 anos que a criança mais desenvolve psicomotoramente e também nas questões neurais. Quando tem a poda, começa a fazer mais sinapses. E essa poda não é feita só uma vez. Ela é periódica no ser humano. Ela tem a primeira poda, depois ela tem uma segunda poda mais tarde, depois na adolescência tem uma terceira poda. Quando a gente vai estudar sobre os transtornos de desenvolvimento, essas podas são muito importantes, porque às vezes o indivíduo não tem uma poda necessária e isso influi diretamente no desenvolvimento desse indivíduo. Às vezes tem demais, também influi. Ou seja, a gente precisa de um equilíbrio, tá bom? Por quê? Porque é através dessas podas e de tudo isso que tem a compreensão. E a compreensão, a gente está falando de compreensão leitora. Quando a gente fala de compreensão leitora, eu estou falando da base que é a alfabetização. Lembram que eu falei da consciência fonológica? E sempre que eu falei passo a passo da consciência fonológica, que ela é feita como uma escadinha, né? Que a gente viu rimas e literações, consciência de palavras, consciência de sílabas, consciência fonêmica. E depois, isso aí tudo não foi uma escadinha? Lembra que eu sempre falava assim, gente, é som. Gente, é som e imagem. Som e imagem. Vaca, aparece a vaca, não aparece a palavra. Gente, ó, né? Então, o que acontece? Eu estava falando só do som. Agora, eu estou falando do princípio alfabético, e quando eu falo do princípio alfabético, que é mais uma habilidade, ele não funciona. Quando a gente... É uma sinapse, quando a gente une. Gente, eu estou falando assim, de maneira... sentido figurado. Olha só, quando a gente une o princípio alfabético e a consciência fonológica, pronto, dá-se a alfabetização. Miriam, mas então, para fazer a alfabetização, a gente precisa então de ter essa consciência fonológica e esse princípio alfabético. E o que é esse tão famigerado, falado princípio alfabético? O princípio alfabético, gente, é a compreensão da letra. Ah, tá, Miriam. Então quer dizer que se você fizer, ó, né? A letra A. A letra A tá compreendida? Não, gente. Compreensão de letra, ela envolve as 3 características da letra, que são o quê? Quem está me seguindo desde o início sabe do que se trata. O que vem a ser as 3 características que toda letra tem? Toda letra tem. Toda letra tem o quê? Um nome. Toda letra tem o quê? Uma forma. E toda letra tem o quê? Um som. A partir do momento que a criança entende que a letra, ela não é apenas uma grafia, ou ela não é apenas um nome, e que ela é sim a junção das 3 características, grafia, nome e som, ela tem uma compreensão da letra. Se ela tiver, porque meu filho, meu netinho, gente, ele sabe o alfabeto todo. Ele sabe, fala o alfabeto, A, B, C, D, E. Não. Quer ver que ele sabe direito? Fala saltitado. Aí fala, né? B, H, J. Gente, não adianta saber só o nome. É preciso todo um trabalho para a criança. Aí sim,
Miriam, desde quando a gente começa a trabalhar essa compreensão de letra, a compreensão da letra, ela é trabalhada desde pequena. A criança com seus 2 anos, ela já pode começar o trabalho com a compreensão da letra, tá? Por quê? Porque ela vai ter significado. Ela vai ser uma criança que vai começar com o significado naquela letra, porque aquela letra, ela tem o inicial do nome do meu amigo. Aquela letra B é o nome do Bruno. Que? B de quê? B de Bruno, mas cuidado. Enquanto a gente está conhecendo o nome, você viu que tem os passos? E depois, vamos lá para o final da palavra. Geralmente, Bruno, ó de quê? E aí mostra. Nessa hora, ela precisa de ter, sim, o visual, tá? Ó de quê? Vamos ver quem termina com essa letrinha aqui na turma? Ou aqui em casa, quem termina com essa letra? Tá? Ou seja, ou até mesmo, ó, muita gente termina assim também, tá? Quem termina, ou L, sei lá, a letra que for, ela vai ter o nome e o significado. Nesse momento, a criança vai começar a entender que aquela letra, na hora que ela passar na rua, ela vai ver, olha lá aquele muro, tá escrito começa com olha lá, mamãe. Olha lá, papai, é de Eduarda. Então, aquela palavra é educacional, Eduarda. Aí a hora que os pais ficam assim, nossa, mas já tá aprendendo. Já tá aprendendo, mas ela teve uma instrução explícita antes. Ah, mas ninguém ensinou pra ela que o que tá escrito ali é. Ela viu, ela descobriu. Gente, ela teve uma instrução, ela entendeu. Por mais que não seja escancarado, aquela por mais que não tenha isso, ela entendeu sim que existe essa letrinha, que essa letrinha começa com o nome de alguém que ela conhece, porque ela já viu. Tá bom? Aí a gente vai para grafia. E quando a gente fala em grafia, a gente começa também lá embaixo. Não tem necessidade de começar, ai Miriam, e a grafia, pelo amor, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui sabe disso. Ninguém aqui começa com a grafia de uma letra A dessa forma. A ensinar, eu não sei se está dando para vocês verem daí, mas dessa forma. A é o bastão. Miriam, você é contra a letra cursiva? Já falei sobre isso também. A letra cursiva, eu não sou contra, pelo contrário, sou a favor. E ela é muito, mas muito importante, inclusive para a aprendizagem. Dá uma dica de como trabalhar a cursiva? Tá. A cursiva, ela é trabalhada depois que a criança está alfabetizada. Tá? E o que a gente faz? Ótima pergunta, ótima sugestão. Olha só. Mirelle? Ah, tudo bem, Mirelle? Olha só, boa pergunta a sua. E você está numa turma que tem realmente necessidade disso aí. Olha aqui, a criança que já está alfabetizada, ela vai começar a trabalhar a cursiva primeiro, de maneira sensorial. Da mesma maneira que ela começou a trabalhar a palito lá na creche. Tá? No caso lá dos seus. Ou então, lá dos pequenininhos, lá do maternalzinho 2, maternalzinho 3. Tá? De maneira multissensorial. Miriam, o que é maneira multissensorial? Letra A. Olha, Mirelle e as outras, gente. Adoro a participação, vocês sabem disso. A gente vai começar. Sabe o que faltou aqui nessa produção de hoje? Um quadro
Mas eu não tenho nenhuma na minha, né, gente? Então a gente faz assim mesmo. Olha aqui, ó. A gente vai começar a letra cursiva. A criança, nós aprendemos de uma forma mais fácil através de histórias, tá? Então, quando a gente começa com a letra cursiva, a introduzir a letra cursiva, a gente começa primeiramente com as letras mais significativas, que a criança já tem um controle fonético, um controle do nome da letra. E geralmente eu dou a dica de que sejam o quê? Eu falei sobre isso. Quais são as primeiras? As vogais. Então vamos falar do A? Olha lá. Deixa eu colocar. Hoje aqui tá tudo na base do Improvision e tá ótimo, né? Olha aqui, ó. Ah, olha só. Começa, coloca o ponto, tá? Agora, nesse momento, não tem necessidade de linha, mas você vai ter necessidade de linha sim, depois que você passar pelo multissensorial. Então, você vai começar e a criança e conta uma história. Ah, o menininho subiu, ele foi, olha, lá na montanha russa. Ó, faz exatamente o movimento. Aí ele voltou para trás, ele esqueceu que tinha um lanche. Mas depois ele foi encontrar com os amiguinhos lá. E olha só, eles desceram juntos. Yupi! Gente, eu inventei agora. A gente precisa inventar histórias. Essa é a historinha da letra A. Ou então, melhor ainda, na hora que ele desceu, yeah! Tá bom? Primeiro, a criança precisa de trabalhar no chão. Segundo, na vertical. Estou falando de maneira um pouco grosseira, mas que é para vocês entenderem mais ou menos como funciona a questão psicomotora, tá? Então, primeiro a gente trabalha no chão. Como no chão ele giz, faz grandão, faz a criança passar por cima e voltar nessa mesma trajetória. Gente, a trajetória é muito importante, porque ela vicia a criança. Então tá, fez lá, depois de trabalhar essa letra várias vezes no chão, primeiro passa por cima andando, passa por cima riscando com um gizão, depois faz várias, depois nós vamos lá pro quadro e vamos passar o dedo. Olha, vamos passar o dedo nessa letra. Isso tá valendo para cursiva, isso vale para bastão lá para os pequenos, viu, gente? Vamos passar o dedo. Olha, começa da onde? Sempre, olha, sempre lembrar a criança que a gente trabalha tudo que você vai começar da esquerda para a direita, de cima para baixo. Anota isso aí. Caneta e papel na mão, não esquece. Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Porque, gente, tem crianças que chegam segundo ano, terceiro ano, ainda não sabem usar o caderno direito. Por quê? Porque ela não foi habituada com essa simples noção. Esquerda, direita, cima e embaixo. Passa a folha, olha, e tem a questão espacial. Tá? Então tá, aí fez no chão grandão, fez no chão atrito, é muito importante, questão multissensorial. Depois você faz no quadro, passa o dedo, apaga, porque hoje tem o quadro branco, né? Nossa, entreguei, né, gente? Na minha época era o verde, mas ó, trabalho com o branco também, olha aqui. Faz, e agora você vai passar, ó, o dedinho. Pode passar fazendo, no caso da cursiva, fazendo a história. Ou, no caso da bastão, que é lá embaixo, olha, gente, olha a tríade da potencialização do neurodesenvolvimento. Idade certa, habilidade certa, atividade certa. Tá começando 2 aninhos? Bastão. Já alfabetizou? Cursiva. Tá lá na alfabetização? Cursiva. Tá? Então, lá embaixo, ela vai passar falando o som da letra. A.
A que já está alfabetizada vai começar com a cursiva, ela vai fazer história. Por quê? Porque ela não vai esquecer o movimento. Esse movimento, eu já falei para vocês, as conexões. Esse movimento está trabalhando com vários neurônios. E a criança está aprendendo. Olha a neuroplasticidade. Viu que tudo se encaixa? Então, gente, entenderam mais ou menos aí a questão de como começar a introduzir essas letras? Outra coisa, sempre com letras que tem significado para a criança. A criança que já alfabetizou, ela já tem toda essa noção. Acredita-se, porque se não tiver, é preciso que tenha. Ou seja, é preciso voltar lá no início da consciência fonológica. Tá bom? Porque, Miriam, consciência fonológica anda com o princípio alfabético. Gente, o princípio alfabético, ela tem tanta importância quanto a consciência fonológica. A alfabetização, ela é pautada por essas duas habilidades. Tá certo? O que mais que eu ia falar? Tá. Essa questão da compreensão. Gente, quando a gente fala de alfabetização, a gente está falando de um autor de livros, ele é autor de livros, ele é psicólogo, ele trabalha com estratégias, tá? De alfabetização. Ele é um professor, doutor, português, cujo nome dele é, só um momento, tá? Que até hoje eu fui ver se... Já falei, inclusive eu já coloquei um trecho dele nas outras lives sobre o que é o que foi que eu coloquei? Alfabetização. O que é alfabetizar? Tá? José Moraes. Ele trabalha com estratégias, ele trabalha com táticas, anotem esse nome, José Moraes, tá? Ele é a pessoa que traz pra gente toda essa base, tá? Autor de vários livros português, tá? Tanto lá em Portugal quanto aqui. Ele dita pra gente, Miriam, ele inventou? Baseado em evidências científicas, tá bom, gente? Bom, então, segundo José Moraes, ele tem em um dos livros dele, olha só, um dos livros do José Moraes, ele conta uma história. Eu não sei se vocês já ouviram essa história, só um momentinho. Gente, essa história é de um cego, um homem que ficou cego. Ele ficou cego, mas ele adorava ler. E ele ficou cego. Só que ele não queria deixar de ler, de conhecer histórias, de conhecer a literatura que ele já havia conhecido. E aí, e principalmente as gregas. Aí o que ele fez? Ele ensinou para as filhas dele o alfabeto grego. E pediu para que elas lessem as histórias para ele. Tá, vai escutando. Essas meninas aprenderam símbolos. Elas aprenderam a ler as histórias. E liam para ele. E ele compreendia todas as histórias. Por que ele compreendia? Porque ele entendia o idioma. Ele entendia o idioma grego. Mas as meninas, elas aprenderam apenas os símbolos, apenas a decodificar. Então elas apenas liam e elas não estavam entendendo o que elas liam. Ou seja, existe sim quem lê e não compreende. Por quê? Porque só decodifica símbolos. E existem as pessoas
que compreendem e às vezes não lê. Esse homem estava lendo? Não, ele estava só ouvindo. Uma pessoa que às vezes está andando por está em algum lugar, conhece o remédio pela cor, de tanto ouvir falar, sabe a pseudo-leitura? Então, conhece conforme a bagagem que ela traz de mundo, conhecimento de mundo, ela tem leitura, a compreensão leitora. Ela é uma pessoa que a gente fala que tem um letramento. Por quê? Porque ela teve toda essa compreensão. As meninas, elas aprenderam a decodificar. Elas tiveram essa base. O que faltou para essas meninas, gente? Faltou para elas a compreensão do princípio alfabético. Que as letras, elas têm os sons e elas têm o poder de juntar umas às outras e formar as palavras, que essas palavras não são simples palavras, que elas têm significado. Vocês percebem aí a questão da junção? Lá que eu falei, lá da junção da escrita com a fonética? Vocês estão entendendo? O tanto que é maravilhoso quando a gente descobre a maneira que o cérebro da gente trabalha com a leitura e com a compreensão leitora. Nossa, Miriam, mas ele lê tudo. Mas depois que ele lê, ele não entendeu nada. Ele está fazendo o papel de quem? Das filhas do grego lá, do homem cego. Ele não era grego, tá? Porque senão as meninas... Ele queria saber sobre a história de literaturas gregas. Vocês entenderam? Então, é isso, gente. Uma coisa não anda sem a outra. A pessoa, ela tem que ter o letramento e ela tem que ter a questão da compreensão alfabética. Tá bom? Então, gente, quando a gente fala de princípio alfabético, a gente fala sobre isso. E aí eu vou falar para vocês na prática, tá? Na mão na massa, no dia a dia. A criança de maternal 1, maternal 2, maternal 3, ela já começa com o princípio alfabético. É a criança que já começa... Por isso que, às vezes, quando eu estava falando de consciência fonológica, algumas professoras, ou mesmo alguns pais, ou mesmo alguns profissionais de educação, que trabalham com crianças com dificuldades, inclusive, poderia pensar assim, peraí, mas a Miriam está falando de som, que hora que a criança vai pegar e vai escrever? Porque a grande ansiedade de todo mundo é ver a criança escrever, né? Gente, ninguém escreve sem ler. A leitura vem primeiro. A escrita, ela é um registro do que está aqui, ó. Você pode escrever aleatoriamente. Se você não lê, não entende o que você está lendo, está escrevendo, é porque você ainda não formou a sua base de letramento e alfabetização. Entenderam? Então, primeiro, a questão voltando lá, 2 anos, de maternal, né? Começa já com o princípio alfabético. Aquela letra que chama tal, A, B, A, C, tá? Eu não gosto, gente, eu não gosto desse negócio de sequência. A, B, C, D, fica uma coisa muito... Vamos lá, né? Lá na letra T, na letra V, na letra F, é o nome. Diz daqui, começar a ter o significado, para ter a compreensão. A partir do momento que essa letra tem significado, ela tem compreensão. E depois, também, crianças no maternal, já começa já com a questão psicomotora, multissensorial. Massinha! Gente, eu sou a doida das massinhas, né? Adoro massinha. Então, massinha, faz lá a massinha e faz a letra. Pega lá palito de picolé e forma a letra. Vocês já ouviram falar? Eu já mostrei. Vocês podem olhar aí no meu Instagram, tem muitas dicas
de como fazer a questão da grafia, né? Da psicografia. Eu coloco palitos, colo em pranchas de papelão e a criança passa. Aquilo lá, ela está começando a formar o quê? O movimento, tá? Então tá, começa a conhecer a letra pelo nome dela, começa a escrever a letra e lá nos 4 aninhos, final dos 3 anos, nos 4 aninhos, ela já começa a consciência fonológica. Nessa hora, ela já fala, ela já tem compreensão de mundo. Ela, por quê? Porque aí lá ela já vai estar pronta para rimar, porque ela já cantou muito. Isso tudo nós já falamos, tá? Se tiver dúvida, gente, me fala aí que a minha produção vai me ajudar, vai ler aí pra mim se tiver alguma dúvida, tá? Mas por enquanto tá tudo tranquilo, né? Tá tudo ok? Tá. Então, gente, olha só. Seguiram a linha de pensamento? 4 anos já começa a questão. Se ela já tem toda essa base, ela já... Por isso é que eu falo, quando eu estava falando de grafia, não se prendam muito a isso. A criança que tem de 0 a 3 anos, ela precisa de enriquecer o vocabulário, ela precisa de contação de história, ela precisa de muita música, ela precisa sim de saber o nome das letras, mas de uma maneira prazerosa. Aí entra a artista, professora, entra a artista mãe, entra o artista pai, entra a família, que tem que ter, gente, jogo de cintura, criatividade para trabalhar com essas crianças de maneira divertida. E assim elas vão aprendendo. Não tem clique, tá? Não tem clique, não é touch. Não faz assim e a criança, puf, aprende. Não tem. É preciso ensinar. Através de jogos, através de brincadeiras, através de atividades multissensoriais, através de música, muita música. Tá bom? Vou contar um segredo aqui pra vocês. Quando eu dava aula na educação infantil, eu adquiri 3 calos vocais, nas cordas vocais. 3. É porque a pessoa não sabia cantar direito, né, gente? Porque se soubesse não teria dado. Mas, fonoaudiólogo, aliás, não foi otorrino, chegou pra mim e falou assim, fiz um mapeamento lá, colocou lá um negócio lá e tal, fez. Falou assim, você conversa muito? Imagina. Claro. E aí, mas o que você fez? Você tá com esses 3 calos. Gente, eu tive 3 calos de tanto cantar. Eu cantava o tempo todo. Volto a dizer, quer conversar com a criança? Quer chamar a atenção de uma criança? Cante para ela. A criança precisa de ter isso. A criança precisa de interação. Quando eu falo de cantar, eu não estou falando da musiquinha, da galinha pintadinha que está lá na tela do celular. Eu estou falando sim da galinha pintadinha, mas que você está cantando com a sua criança. Tá bom? Quando eu estou falando de historinha, eu não estou falando somente daquela historinha que ela escuta e vê na tela do tablet, na tela da televisão. Eu estou falando do livro físico de história, que todos os dias você pai, você mãe, eu tenho certeza que conta uma história para sua criança. Porque você está ajudando a sua criança. Miriam, de que idade todas? A criança nunca deve aprender, nunca deve cansar de ouvir histórias. Por quê? Porque você contando uma história, ela está decodificando? Ela está lendo? Ela está ouvindo? Mas ela está fazendo o quê? A compreensão. Vocês estão vendo a rede? Como que ela está funcionando? Gente, é maravilhoso. Eu fico maravilhada
com esse sistema, com a questão da neurociências, e envolver tudo isso aí nessa questão da alfabetização. Ou quanto o nosso cérebro é perfeito. Deus é perfeito demais, gente. Que fez a gente assim aprender de uma forma tão gostosa. Então não perca essa oportunidade com a sua criança. A Miriam, a minha criança tem TDAH, ela não para quieta na hora. Ela para quieta na hora de contar uma história, desde que essa história seja atraente para ela. Toda criança que chame, tudo que chama a sua atenção, que te interessa, você para quieto. Às vezes está contando uma história que não é do interesse da sua criança, seja ela qual for. Ah, mas a minha é autista, ela não... Adoram história, adoram cantar. O que eu estou falando aqui é para todos os cérebros. Cada um aprende da sua forma, mas isso tudo passa por todos eles. Cada um com seu tempo. É o clique? É a repetição de maneiras diferenciadas. Isso é muito importante. Ou seja, gente, são crianças típicas e crianças atípicas. Você que tem uma criança que é atípica, gente, ela também vai alfabetizar. E ela vai alfabetizar através de todos esses processos que eu estou falando aqui. Tá bom? Cada um do seu jeito. Tem sim particularidades, não estou falando que não tem. Tem. Mas passa por esses processos. Tá certo? Gente, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa, mais alguma dúvida a respeito do que foi falado aqui hoje? Sobre o princípio alfabético? Se tá tudo certo? Tem alguma sugestão? Ou não? A minha produção está aí observando se tem... Ah, ninguém falou, hein? Falaram aí o nome da minha produção? Quem? Ah, eu sabia. A tia Bia falou. Mas alguém falou? Não? É, o Arthur, meu amor da minha vida, um dos meus amores, né? Vem cá, meu filho. Vem só falar um tchau que a gente tá indo embora. Gente, hoje nós vamos embora com chave de ouro. Olha só. Hoje nós falamos sobre princípio alfabético. Eu queria trazer um texto aqui para vocês sensacional. Vou trazer na nossa próxima aula, na nossa próxima live, tá? E sabe qual vai ser o tema da nossa próxima live? Gente, TDAH para a família e a escola. Tá bom? Antes da gente terminar, vem cá, meu filho. Tá todo mundo querendo te ver? Vem cá. Vem. A Natália também tá aqui, viu, gente? Aqui. Vem cá, meu filho. Meu amor. Minha cara, né? Hã? Fala a verdade, gente. Tô aqui com ele hoje. Gente, ó. Beijo. Até a semana que... Ah! Peraí. Não acaba não. Tem duas coisas que eu preciso falar. Primeiro, obrigada pelos coraçõezinhos, pelos aviãozinhos. Segundo, e não menos importante, hoje eu estou de Luna Carrijo Acessórios. Olha que arco maravilhoso. E outra coisa, eu preciso falar desse brinco. Gente, esse brinco aqui, lá da Luna Carrijo Acessórios, ele é transformador. Ele tem uma pedra. Tá? Eu comprei ele é assim, ó, e ele tem uma pedra, ou seja, ele é versátil. Hoje eu usei ele somente assim. Ficou bom? Sempre fica bom com acessórios Luna Carrijo Acessórios, né? Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou falar para vocês que eu quase não vim, mas eu não podia deixar vocês na mão, porque eu estou aqui para ajudar vocês sempre,
e nunca vou... Eu só se realmente... Hoje o negócio foi meio puxado. Mas graças a Deus, sempre Ele na frente e a gente aqui ajudando todo mundo, tá bom? Um beijo e até semana que vem.